nós somos naturalmente pecadores. E como pecadores nós pecaremos em todo tempo. Ou melhor, pecaremos durante toda a nossa vida. E isso é natural. O que não é natural, o que não é compreensível, é conhecer a Deus e permanecer no pecado, amando o pecado. A isso dá-se um nome diferente e tem-se uma projeção diferente no coração do próprio Deus. A isso chamamos iniquidade. A Bíblia chama de iniquidade. Então a iniquidade é algo que faz com que o homem se afaste completamente de Deus porque gosta mais de pecar. O irmão do Senhor Jesus Cristo, quando escreveu a sua epístola, Tiago, ele nos deixou muito claro que nós não somos tentados por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Mas Deus é fiel para conosco, fiel para com a sua criação, porque juntamente com a tentação, Deus dá o escape. Nós jamais podemos alegar que Deus nos abandonou. Existe uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio chamado pensamento deísta, que quer fazer crer que Deus construiu, fez todas as coisas, criou todas as coisas, construiu esse mundo maravilhoso e largou a própria sorte. Ou seja, é um pensamento que acredita na existência de Deus, mas não acredita na intervenção de Deus, naquilo que Deus continua fazendo para conduzir o mundo, para conduzir a humanidade. Esse pensamento diz que Deus deixou de amar a sua criação e largou ela de mão. A Bíblia ensina diferente, muito pelo contrário, a Bíblia ensina que Deus nos ama tanto, nos aprecia tanto como coroa da sua criação, que nos enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por causa dos nossos pecados. E essa morte de Cristo na cruz expressa de forma muito intensa em João capítulo 3, versículo 16, que mostra que o amor de Deus veio a ponto de enviar o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados do mundo, pelos pecados das pessoas, pelos meus pecados. Então, Deus já fez a sua parte. Cristo veio, morreu, ressuscitou. A partir daí, a humanidade passou a ter todas as possibilidades que antes eram muito dificultadas para fugir do pecado, para fugir da concupiscência, já que nós continuamos pecadores. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos 3:23 que somos pecadores, todos nós. E somos carentes da graça, da glória, da presença, da comunhão com Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio e aqui viveu como cada um de nós, sofrendo as mesmas tentações e resistiu a todas elas, e mesmo sendo perfeito, morreu na cruz. Então ele nos proporcionou a oportunidade do perdão. Então a questão da iniquidade, que é o desejo, o amor ao pecado, a vontade de continuar pecando e não querer saber de nada, é como viciado preso na sua droga e que não quer sair. Aquele que quer sair, que sabe que está fazendo mal, ele muitas das vezes luta contra isso sem conseguir ser vencedor. A iniquidade, ela é o cara não querer vencer aquilo ali, é querer continuar fazendo porque gosta e quer, e quer, e quer. Mas o perdão de Deus é tremendo para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Então nós, como servos de Deus, nós temos o desafio de vencermos o nosso desejo de pecar, que se chama concupiscência, não se chama iniquidade. Iniquidade não é o desejo de pecar, mas é o desejo de continuar no pecado. Tomou-se gosto por aquilo e quer-se continuar cometendo aquele erro porque se tem prazer e não se tem arrependimento. Então, irmãos, a Bíblia expressa isso de forma muito clara no Salmo 51, no Salmo de Davi. Davi escreve o Salmo 51 depois que ele comete talvez o pior pecado da sua existência.
Talvez de tantas coisas que Davi fez, o pior exemplo tenha sido o que ele fez, o pecado que ele cometeu, que não foi só um, veio acompanhado de outros ali, antes de escrever esse Salmo de número 51. E eu gostaria de compartilhar com você uma parte desse Salmo. E Davi começa o Salmo dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. O reconhecimento de Davi de que ele era transgressor das leis do Senhor, dos propósitos do Senhor. Lava-me completamente, diz o verso 2, da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Davi conhecia a sua limitação humana e sabia que tinha errado. Às vezes nós somos apanhados no engano de nós mesmos. Às vezes queremos nos enganar. Às vezes cometemos algumas falhas e queremos disfarçar, ou queremos nos convencer de que é só um pecadinho, de que é só uma falha pequena, de que é um erro pequenino. Mas Davi reconhecia o seu erro, independente do seu tamanho. Reconhecia o amor de Deus, reconhecia a graça de Deus, independente de que erro ele houvesse cometido. E como eu não disse qual foi o erro, Davi adulterou com Betseba. Estava no palácio em vez de estar na guerra. Às vezes nós cometemos erros porque estamos no lugar errado. Às vezes Deus quer num lugar e a gente está em outro. E nós não nos submetemos à vontade de Deus. Então Davi, quando no seu terraço, viu Betseba se banhando lá do seu terraço, ele se encantou por aquela mulher, não resistiu à tentação, cometeu o adultério, mandou que a chamassem, teve relações com ela, dali gerou um filho, e Betseba disse para Davi: Davi, engravidei. E Davi entra em desespero. O marido daquela mulher era seu soldado, estava na guerra lutando por ele. Deus tem nos abençoado. E às vezes nós não reconhecemos as bênçãos de Deus e deixamos de lutar por Deus, de fazer as coisas que agradam o coração de Deus e pecamos. E de novo, o problema não está em pecar, mas em continuar no erro. Porque nós vamos errar e vamos pecar. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, erramos e pedimos perdão, então Deus nos perdoa de pronto. Mas o perdão tem que ser sincero, e Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Reconhecer que erramos e que Deus pode nos corrigir é o primeiro passo para não sentirmos gosto pelo pecado. Sentirmos tristeza quando errarmos e pedirmos perdão de forma verdadeiramente a Deus. E Davi pede para que Deus o perdoe. E Davi diz para Deus no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O quanto nós temos nos afastado de Deus e nos tornado satisfeitos com o pecado, tendo gosto pelo pecado. Então Davi pede para Deus: apaga as minhas iniquidades. Não deixa que eu sinta gosto pelo pecado. Nós somos desafiados a isso, a seguir em frente e olhar para trás apenas para aprendermos com os nossos erros. Esse é o grande desafio. Então, saiba que eu sou pecador, que eu vou errar, que eu vou pecar. Mas eu preciso estar consciente disso. Então saiba que quando eu pedir perdão, o Senhor, de forma sincera, vai me ouvir
de forma sincera, o Senhor vai me perdoar. Peça perdão a Deus sempre de forma sincera. Seja alguém que usa constantemente a armadura de Deus, para que possa ficar firme e resistir às astutas ciladas do diabo. Mas se você cair, o apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, que se pecarmos, nós temos diante de Deus um advogado, o justo, o próprio Cristo, que está pronto a interceder por nós diante de Deus. E Davi continua, e ele escreve no versículo 10 um bálsamo maravilhoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Era o desejo de Davi, era o desejo do salmista, que o seu espírito fosse tão limpo e que a fortaleza que Deus desse para ele seria tão intransponível que ele não iria pecar mais. Então ele tinha convicção de que o seu desejo de pecar, ele coloca: apaga as minhas iniquidades, seriam apagados por Deus, e por isso ele seria mais forte e vencedor. Nós podemos ser vencedores diante do pecado, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a não sermos amantes de nós mesmos, nem amantes do pecado. Qual pecado nós temos cometido? O que nós temos de interesse pessoal que tem estado à frente da obra de Deus e da vontade de Deus na nossa vida? Isso também é pecado. O que nós desejamos fazer que não agrada a Deus, podemos lutar e devemos lutar contra isso. Quero finalizar essa breve meditação dizendo que o apóstolo Paulo nos diz, ainda na carta aos Romanos, que em Cristo Jesus nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores através desse Jesus que nos amou. Então, ser vencedor é principalmente saber que nós podemos lutar contra o pecado. Hebreus capítulo 12 diz que o pecado nos rodeia e nos quer alcançar com velocidade. Então nós temos que deixar de lado. Saiba, meu irmão, que você é mais do que vencedor. Então, lute contra o pecado e vença, porque é possível. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe cada dia que você viver e andar por esta terra. E que seja uma testemunha viva de que nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus.